E aí, vamos? No vídeo de análise de hoje, mais algumas dicas boas para vocês aí, 3 casos diferentes, que eu vou explicar aqui várias teorias sobre sinal de internet no campo. E essas 3 teorias são sobre a propagação das ondas eletromagnéticas, olha aí que chique. Vamos falar também sobre essa questão da visada direta. E, finalmente, vamos mostrar aqui um terceiro caso para vocês, sobre a questão quando você tem o sinal que ele não é com visada direta, que é o sinal refletido. Vamos que interessa? Mapa das torres aí na tela. Primeiro caso aqui, ó, é do meu amigo Marcos. Ele está lá na região do Mato Grosso do Sul. E aí, vocês já conseguem ver aqui uma situação um pouco mais triste, porque o meu amigo está lá embaixo no mapa e as torres estão lá em cima. Já coloquei o relevo para vocês, mas vocês podem ver que as torres só estão disponíveis aqui, ó, em Ribas do Rio Pardo, tá? Que é a cidade a 46 quilômetros em linha reta. É chão pra caramba. E apesar de ser relativamente plano, não tem muito sinal lá para o meu amigo não, tá? Ele entrou em contato, pediu para eu dar uma olhada, até olhei, ó, tem 700 aqui no 4G da Vivo, tem aqui também outras frequências da Claro, 3G em 850, enfim, o sinal tem na cidade. Mas lá onde ele está, o que ele me relatou é o seguinte: Arthur, aqui embaixo, o máximo que eu consegui foi pegar 30% de sinal 3G usando uma parabólica bruta de quase 2 metros de diâmetro. Tem como melhorar? Aí eu falei para ele, amigo, felizmente não tem, cara. Você já pegou o limite aí. E aí é o primeiro fenômeno aí em relação a sinal que eu quero falar com vocês, que é o seguinte: imagina que você tem uma lanterna, tá? Lanterna, a luz, é também uma frequência eletromagnética. E aí o que é que acontece? Você vai se identificar com esse caos. Imagina à noite, você está apontando a sua lanterna lá para o escuro, e quando você aponta a sua lanterna para um ponto próximo, o que acontece é que o foco, né, ele é mais central ali, mais forte. Quando você vira a lanterna e aponta para um ponto mais afastado, esse foco ele diminui e a luz espalha mais. E aí você consegue enxergar muito menos, não é verdade? Então esse é o fenômeno que você enfrenta aí na sua propriedade com a lanterna. Tenho certeza que você sabe o que eu estou falando. A frequência de celular é exatamente a mesma coisa. Qualquer frequência de rádio vai enfrentar aí o que a gente chama que, quando você vai aumentando a distância, a intensidade do sinal diminui com o quadrado dessa distância até a fonte, que é a torre. Essa que é a dificuldade. O sinal lá já está tão espaçado, tão aberto, que o máximo que o meu amigo conseguiu lá com a parabólica foi esses 30%. Não vai passar mais do que isso, infelizmente. Vamos agora para o segundo caso, para falar de um outro fenômeno, que é o fenômeno que a gente chama de visada direta. Por que é necessário a visada direta? Enquanto eu mudo aqui o mapinha. Este caso aqui é do meu amigo Genilson, lá em Tailândia. Não é lá na Ásia não, filho. É Tailândia do Pará. Olha que beleza. E é o seguinte, a onda de celular, ela é considerada uma onda curta em termos de tamanho. E por ser uma onda curta, a propagação dela é melhor quando a gente tem a visada direta, que é quando a fonte que emite está ali alinhada diretamente com uma outra fonte, né, que recebe. Então, essas duas fontes têm que se comunicar, essas duas antenas. A da operadora e a que está lá na sua propriedade, certo? Bom, no último caso a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas agora o que importa é, quando você tem um ponto com a visada direta, facilita muito a questão de você pegar sinal. Então, neste caso aqui, ó, vocês vão ver que o relevo ele é bem tranquilo, bem tranquilo. E é por isso que o meu amigo ali consegue puxar sinal a 23 quilômetros das torres de Tailândia, né? E aí ali, ó, tem o 700 MHz da Vivo, temos aqui também o 4G em 1800 da Claro. Então frequências tem, né? Torres altas.
A questão aqui é a distância. Se fosse uma região de relevo, não ia puxar esse sinal. Ia ser muito difícil. Ele deu sorte, porque principalmente na região norte, né, é fácil conseguir visada direta para as torres, porque o terreno é relativamente plano, né? Então facilita bastante. A onda curta precisa disso. Já uma onda longa, por exemplo, como o rádio AM, né, que o pessoal mais antigo aí conhece, essa onda longa, ela se propaga sem você ter a visada direta. Então você consegue pegar a rádio de uma outra cidade, de outro estado muito mais distante. A onda curta não permite essa facilidade, infelizmente, né? Então, neste caso aqui, ilustra como quando você tem a visada direta, a distância importa muito menos, desde que não seja uma distância tão longa a ponto, né, do quadrado da distância até a fonte atrapalhar muito. E finalmente vamos para o último caso, que agora a gente vai falar onde não tem visada direta, mas é pertinho, né? Então o pessoal às vezes confunde muito e acha que só porque você puxou o sinal distante era um sinal difícil. Não é. Visada direta a 23 km é sossegadíssimo puxar sinal. Porém, olha só esse caso aqui, ó. As torres estão a 4 km de distância. Não estamos perdendo sinal por conta da distância, né, entre a fonte. E também aí, se tivéssemos uma visada direta, esse sinal estaria maravilhoso. Então por que essa pessoa se inscreveu? Para ter essa análise gratuita. Aí sim é que vem o relevo. Olha só que interessante. O rapaz está enfiado numa grota aqui, ó, com um morro gigantesco entre ele e aqui as principais operadoras, TIM e Vivo, seja aqui ao norte, seja ao sul, tá? É muito morro nessa região. Já ajudei outros seguidores aí, o problema é sempre o relevo, tá bom? Então, mesmo a 4 km de distância, o sinal dele é péssimo. Ele me mandou mensagem falando: Arthur, já tentei amplificador, roteador. Não vai, Arthur, é muito ruim a internet. E aí? E aí, meu amigo? Que quando você não tem avisada, a sua internet a 4 km é muito mais difícil do que o meu colega lá, o Genilson, que está a 23 km e desfruta de uma boa internet. Então, nesse caso, o que acontece é o sinal refletido, que eu trabalho bastante aqui no canal, porque em área rural, pessoal, mais de 90% das propriedades vão pegar sinal refletido. E aí o sinal refletido tem uma série de segredos aí que eu fui descobrindo ao longo do tempo, com a prática, com a experiência, depois de ajudar aí mais de 8 mil famílias no campo. E olha, dessas 8 mil famílias que eu fiz a análise, só 3% delas não tinha sinal nenhum. As outras 97% das propriedades, das famílias que eu fiz a análise, dava para puxar sinal. Olha que dado interessante para você que quer uma boa internet no campo. Então, neste caso aqui, ó, tem até um nome técnico aí que as operadoras usam, é o N-Loss, que é quando você tem, vou até deixar embaixo na descrição para quem quiser mais depois. O N-Loss significa que você tem um tipo de sinal que ele não é visada direta. É o sinal que ele vai refletindo por várias vias, não é? E você consegue pegar esse sinal lá na sua antena, né? Para você ter uma internet. Funciona! Inclusive o 4G, o LTE, é uma tecnologia que melhorou o sinal refletido em relação ao 3G. É uma técnica que o pessoal, os engenheiros aí, né, desenvolveram. E o 5G vai melhorar ainda mais. Então, se você quiser ter boa internet na sua propriedade, você vê que tem vários casos, mas eu estou preparado para lhe ajudar. É só você preencher o formulário aí embaixo. Eu dou uma olhadinha, mando um mapinha para você e depois, se você quiser me contratar, eu estou à sua disposição. Tamo junto!